E muito boa noite. Boa noite, Thay. Mais uma segunda-feira, estamos aqui com um bate-papo bem gostoso, leve. E hoje temos duas convidadas muito especiais. Sim, já comecei a perguntar várias coisas, entendeu? Que eu acho que vai ser um tema que vai chamar muita atenção de todas as pessoas que estão nos ouvindo e até de nós mesmos, né? Eu tenho várias dúvidas. Pois é. Hoje trazemos nossas convidadas que vão se apresentar, trazendo o tema de como as nossas emoções influenciam na nossa saúde. Querem se apresentar, meninas, para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Boa noite, Thay. Boa noite, Paula. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou a Roberta Bosco, eu sou formada em farmácia, atuei por anos, mas daí quando eu engravidei eu parei. E sempre fui uma buscadora da expansão da consciência, porque sempre ficava na minha mente coisas assim de o que mais, aquele gostinho de que mais, né? E eu sempre gostei dessas coisas. E em 2019 eu adoeci e tinha alguns meses de vida, supostamente. Daí fui estudar, né? Emoções, o que estava acontecendo comigo, porque eu não estava querendo aceitar aquele diagnóstico. E morri em alguns meses. Então, eu comecei a estudar. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho dessa da sua minha experiência, jornada, da sua jornada. né? E é isso. Obrigada, né, pelo convite. E boa noite, então. Eu sou a Cristina Franco e eu estou nessa área de terapias. O ano que vem já vai para 30 anos. Nossa! Eu tenho uma vida, né, dentro da terapia. Eu criei a primeira clínica holística da minha cidade. Eu sou de Santa Bárbara do Oeste e tenho certeza que daqui da região também. Porque imagina, 30 anos atrás, quem é que falava, né, de acupuntura, de energia, de reiki? Era algo agora que está mais... Então, assim, eu posso dizer que eu sou pioneira nessa área, né? E nesses 30 anos eu tenho um pouco de experiência, eu posso dizer, né? Que eu tenho alguma experiência. E é isso que eu queria, né, compartilhar com vocês e, claro, esclarecer qualquer pergunta, dúvidas que vocês possam ter. Eu também trabalho trabalho com a área da saúde, né? E hoje o tema me chamou a atenção porque eu acho que é o que a gente vive nos dias de hoje sem percebemos, né? Porque, ao meu ver, mais do que nós imaginamos, as nossas emoções jogam muito com a nossa saúde, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, hoje eu atendi várias pessoas e eu me sinto hoje... Eu acho que tem um contexto, né? Eu tô comendo menos, que eu vou me preparar de novo para competir, né? Mas também o fato de eu estar mais cansada emocionalmente e ter contato com mais pessoas. Eu acredito muito nessa questão de energia, de emoção. Com certeza, e você tem toda a razão, né? Isso deixa o nosso corpo diminuído, porque assim, você dividiu, né? Você dividiu sua atenção, seu tempo, né? E... posso, né, fazer uma brincadeira? Claro. Tem gente que literalmente, né, vem e suga essa energia mesmo, né? Porque está precisando, né? Ela vem atrás de você em busca de uma ajuda e de algo mais sempre, né, Roberta? Então a gente precisa ter alguns cuidados quando tem esse contato com... Como que evita? Porque eu também... É isso que eu ia falar. Porque a Thay atende muitas pessoas também durante o dia dela. Vocês que trabalham com isso, qual que é uma dica que vocês podem dar para quem está nos assistindo, está nos ouvindo? Que tem gente que fala assim que fecha o umbigo, tem gente que fala pra pôr sal atrás da porta. Qual que é a dica de vocês que trabalham? Eu já fiz tudo isso. Você já fez tudo isso? Assim, tudo é energia, né? Vamos partir desse princípio. Tudo é energia. A gente sabe que tudo é formado por átomos, né? A gente lembra lá da física. Então, hoje já se sabe que o átomo, o núcleo dele é 1%. O restante... é o elétron e o resto no vazio é energia. Então, a gente vibra. Que nem aqui a rádio. Quem quiser ouvir a rádio vai ter que sintonizar nessa frequência. No 82,5. Quem não tiver sintonizado não vai ouvir a Azul FM, porque ela não está nessa frequência. Então, as emoções, elas são medidas... Quem verificou isso foi o Dr. Hawkins. David Hawkins, um psiquiatra,
norte-americano, que ele pesquisou mais de 200 mil pessoas, 90, nem sei, Ele tem uma, 200, ele tem uma né? vida, E né, ele nessa pesquisa. fez uma tabela única que tem, né? Que usa, acho que em várias terapias, né? Sim. Então, legado, né, que como eles que a gente nos deixou. aumenta essa frequência? Então, ele também descobriu que, olha que interessante, a grande maioria da população está vibrando a menos de 200 Hz. Menos de 300, menos de 200, que é muito baixo, porque é a frequência do medo. Então, mas aí só, desculpa te cortando, o que seria essa frequência vibratória que a gente tanto fala? O que seria isso pra quem... É o que você sente. Então, o que é o que você sente? Como que Nossa, você... eu tô sempre feliz. Ótimo. Então, ainda assim, a energia dela tá lá em cima mas aí eu não sei sempre. se isso é bom também, Porque né? assim, Será que isso é olha, bom? deixa eu Não. explicar por Não, um... não tem bom e ruim. Assim, o termômetro nosso é esse. O que você está sentindo? Porque por mais que você fique falando na sua mente, é isso, eu tô feliz, eu quero ficar assim, assado, o seu termômetro é o seu sentimento, é o que você tá... Porque os pensamentos nossos são elétricos e o coração é uma bomba eletromagnética. E é onde é o sentimento, entende? Então, essas emoções é que fazem com que a gente fique numa faixa ou mais baixa ou mais alta. Então, porque existe uma escala, né? Sim. Existe uma escala e uma numeração. Então, dependendo da emoção que você está sentindo naquele momento, porque durante o dia a gente tem várias emoções, né? Não tem, a gente passa por altos e baixos, uma hora você está super up e de Hoje repente... eu acordei, eu tava assim, minha energia tava lá em cima. Passou 5 minutos, acabou. Então, mais ninguém. Mas aí será que a energia, ela Então- também tá vinculada com seus hormônios, também tá vinculada com o que você come? É um contexto Sim, de é um coisas? contexto. Porque Mas assim, bom. se eu falar assim, nossa, mas a sua energia tava assim por quê? Porque esse ser humano não come, entendeu? Então, Olha, tipo Paula assim, Ribeiro, será que que é, receita minha será que é dieta. uma junção de coisas? Com certeza, É, sim. né? Porque É daí um conjunto de é, coisas, um conjunto, né? porque, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, eu percebo que eu tô cheia de energia, nananana, porque já é um pouco da minha personalidade. Porque eu acho que junta também, né? Personalidade, alimentação, hormônios, Tudo. atividade física, Tudo. um conjunto, Um né? conjunto. Porque senão as E pessoas vão assim- achar que é só você estar feliz. Não. E nem existe Nem- só nem feliz, pode, né? Porque, imagine, assim, né, Cris? Não existe uma linha reta num gráfico. Ele tem os altos e baixos. Tem o dia, tem a noite, tem as estações do ano. Então, isso a gente copia mais ou menos, a gente copia a natureza, né? Então, existe sim os altos e baixos. O quanto você fica lá em cima e o quanto você fica lá embaixo é que vai determinar a tua frequência, vamos dizer assim, não é? Mas o grande lance, né, a grande sacada é sair rapidamente quando você percebe que sua energia baixou, que a sua frequência baixou, sair rapidamente dali, porque você sabe que não vai conseguir produzir mais nada naquele dia, não vai ter mais criatividade, entendeu? Então, essa que é a grande sacada. Aí como você sai dali? Tem várias Tem formas. várias formas. Ah, dá né? uma A dica gente aí vai... pra gente, vai pegando aí suas Não, dicas. a primeira coisa é ter consciência disso, é saber disso, né? Porque a hora que você Se toma... ouvir, né? A hora Se que ouvir. você toma consciência disso, já é o primeiro passo. O Né? autoconhecimento, Porque tem né? gente que fica com as emoções chacoalhando para lá e para cá o dia inteiro, não tem nem noção que isso pode ser dosado e isso pode ser, principalmente, equilibrado, né, Rô? A emoção negativa, a emoção em si, ela dura 90 segundos dentro da gente. O problema é que a gente se apega nela. Aí a gente fica contando história. Então, por exemplo, alguém brigou com você ou te ofendeu. E aí, tudo bem, fiquei triste, fiquei com raiva, respirei, deixa passar. Mas aí você fica, mas por que aquela pessoa fez isso? O que eu fiz pra ela fazer isso pra mim? Então aí a gente Ai, eu não começa a fico contar assim. Será que eu sou história. anormal? Você é anormal, porque assim, Eu não fico. o Mas normal... que bom, né? E, Que bom. e o assim, Não, a mas Mas eu a não pessoa fico. só dá, tipo assim, na hora, fala, poxa, aconteceu isso, mas passa um segundo, já passa, É. né? Você esquece. Mas a grande maioria eu das acho que você pessoas não é também. assim. Ou não? Eu também não ligo Mas assim. esse deixar ir é fantástico, porque se você deixa ela passar, porque Eu ela virá. sinto. É que assim, eu tenho uns mantras. Perfeito. Meu Tipo Deus, assim, ó, eu o tenho primeiro até medo. mantra. É que eu tenho uns mantras, tipo assim, ó, eu não guardo. Eu primeiro, ninguém me deve nada. Se eu fiz uma coisa pra você, é porque eu quis. E se no meu coração, em algum momento, eu penso assim, poxa,
Eu já dei carona pra Tainara, ela não quis me dar carona. Eu já penso assim, ó, ninguém me deve nada, ninguém me deve nada. Eu dei porque Aí eu eu já quis, penso eu assim, dei a carona eu dei porque eu Mas quis. tá Entendeu? certo. Mas Então, é isso mesmo. Já um mantra. Mas Você não já é tá- o que acontece com a grande É, maioria das pessoas, entendeu? Eu atendi uma senhora, só uma parte, Sim. né? Ela já tinha uns 69 anos e ela começou a me relatar que quando ela casou, ela foi morar com a sogra e aí a sogra dela era muito ruim, judiava muito dela, né? Nossa, mas ela ainda tava nessa? Eu falei assim, mas a sua sogra, ela com 69 anos, eu perguntei, a sua sogra está viva ainda? Não, já morreu faz tempo. Olha lá. Não, ela já morreu faz tempo e ela estava ali Remoendo. remoendo, exatamente, ruminando, né? O que a sogra fez, como a sogra foi ruim, como a sogra judiou dela. E o principal, né? Eu nunca vou perdoar aquela mulher. Nossa. Então, aí o que ela vai levar com ela? Então, isso que é legal, né? Né? A gente falar, né, Rô? Porque o perdão, nesse caso, ele não liberta a pessoa que está Que sendo fez perdoada. algo. Ela tá libertando a si mesma, né? E essa senhora, o que você puder imaginar de doença, ela tinha. Sim. Sabe aquela música do Titãs, né? Que é febre, difteria e... É, porque a gente Porque carrega. as emoções traz as doenças, né? Sim. Tá muito Ela ligado, eu falo, né? tinha trocentas dores, né? Tudo que você imaginar, dor Eu de até- tudo, né? Mas é porque ela carregava isso e ela se agarrou Sem à dor, ela perceber, não né? queria Sem se soltar perceber. daquilo, entendeu? Você sabe, eu fiz uma colinha aqui porque é importante. Porque eu queria falar para vocês como que tá a emoção no dicionário. Então eu posso ler aqui? Claro. Emoção é reação moral, psíquica ou física causada por uma confusão de sentimentos que diante de algum fato, notícia, situação, enfim, faz com que o corpo se comporte tendo uma reação. Expressão de alterações respiratórias, circulatórias, uma comoção. Então, olha só como isso influencia diretamente no nosso organismo. Então, essa emoção que essa senhora estava sentindo, que a Cris acabou de relatar, guardando né, há tudo aquilo. anos da sogra, que o passado já se foi, mas ela estava lá. E o cérebro nosso, ele é atemporal. Atemporal quer dizer que ele só funciona no agora, ele não entende que é passado, que é futuro, que você está pensando, que você está vendo um filme, ele simplesmente está sentindo. A raiva, quem estava sentindo? Era ela. Não importava que era 30 anos atrás, sei lá quantos anos, né, Cris? Mas é Mais o de que ela estava 30. sentindo. O que primeiro vai passar por você. E ela sentia Não como tinha se como. tivesse acontecido naquele dia. Por quê? Olha lá. Todo dia ela acordava e aí ela lembrava. né, levantava, tomava café, sei lá, e já dava aquele looping de novo, né? Lembrando da sogra. E aí, se ela encontra com alguém, ela vai contar. Ela vai contar essa mesma história, Então, o entendeu? segredo é, por exemplo, se algo me incomoda muito, para isso não se tornar uma doença ou algo parecido, eu tenho que pensar o contrário. Então, por exemplo, minha sogra me faz mal. Eu tenho que pensar, não, ela não me faz mal e tal. Não. Como que... Não. Como lidar? Não é que você não... Primeiro, que você tem que... A gente tem que tentar entender que cada um está fazendo o melhor que pode, com o nível de consciência que tem. Uhum. Então, a primeira situação é você aceitar a pessoa como ela é. Aceitar a pessoa como ela é não quer dizer que você está concordando com o que ela está fazendo. Mas mesmo que você discorde, você aceita. E só pelo fato de você aceitar, a aceitação aqui é uma vibração de 350 Hz. Então, é uma compreensão, é entender que ela está fazendo o melhor que ela pode e nunca é pessoal. Entendeu? Então, você me pergunta, é só mudar o pensamento? Não. Porque o pensamento, por mais que você tentar mudar, aquele aperto, aquela coisa, aquela raiva vai permanecer. Mas o entendimento faz com que você sinta diferente. Porque a Você chave... leve mais leve? Sim, a chave é o sentimento. Porque, às vezes, a gente faz mantra, né? Como a Paula falou, muita gente faz mantras e mantras, mas lá dentro não está congruente o que ela está falando com o sentimento que ela está tendo. Ela pode recitar o mantra, mas não está sentindo o mantra, Exato. entendeu? Então, a chave primeira é sentir. Né? A grande maioria das pessoas que nos procuram em nosso consultório são por problemas de relação. Se dá para aceitar e conviver, muito que bem. Se não, aceite e se afasta. Isso é fácil, não E é vai viver, obrigada. né? Vai viver sua vida e deixa a pessoa vivendo a Isso dela, é a né? chave de ouro, né? Porque você aceitar a pessoa não necessariamente diz que você tem que ficar com ela do lado. Mas é simplesmente falar, tá ok,
É o melhor que ela pode fazer. Esse é o soltar. E não é fácil, mas, quer dizer, vamos reformular. É trabalhoso. É fácil, a gente que às vezes complica um pouquinho. Ele é mais trabalhoso, é como ir pra academia. Você vai treinando, sabe? Então, às vezes, a gente não quer levantar porque tem que ir pra academia, mas no final das contas, você vai tanto que você se acostuma. E você fala, ok, é assim, deixa eu fluir com a vida, né? E aí, respondendo, né, acabando de responder, como que eu aumento a minha frequência? Bom, se você está vibrando numa sensação de que as coisas não estão indo bem, de que alguém está tentando sugar a sua energia, é nessa frequência que a gente vai vibrar. E os semelhantes se atraem, né? Então, a gente vai atrair pessoas semelhantes. Como que eu aumento isso? Bom, primeiro, a parte física. Água, grounding, né? Que a gente fala, bota o pé no chão, vai tomar um sol, vai fazer uma caminhada. Nossa, isso aumenta super a frequência. Tomar um banho de mar. Não dá para tomar banho de mar, faz uns caldo-pés lá, igual a gente falava das avós, né, Cris? E tipo isso. E depois, a parte emocional, obviamente, né? Não, mas aí, antes dos alimentos, exercícios físicos com certeza, regulares. Caminhadas. Né? Regulares, porque não adianta nadar uma vez por mês ou caminhar uma vez por semana, né? São exercícios regulares. Regulares, caminhada, respiração, Principalmente. yoga, quem pratica yoga. Porque você entra em uma... Nossa, yoga é incrível. Né? Meditação. Eu como eu sou fez? hiperativa, né? Porque eu tenho... Eu acho que... Eu não sei, eu acho que é porque eu já passei muitas coisas na minha vida. Então, realmente, eu tenho outros defeitos, mas essa qualidade eu tenho, sabe? Eu não... Você fez uma coisa pra mim, eu penso sempre assim, nossa, isso é o melhor que a Roberta podia me entregar. Perfeito. E tá tudo bem. E vida que segue, a minha vida é muito ocupada pra eu ficar pensando no que a Roberta... Entende? Eu tenho outros defeitos, não que eu seja perfeita, mas eu acho que nisso aí eu vim bem evoluída, sabe? Desde criança, porque eu tive câncer quando eu era criança. Verdade. Tive. Então, eu não sei, eu acho que eu sempre tive que aprender as coisas. É isso aí, Paula, é isso que rápido, você pode. né? Não sei. Exato. E aí. A vida dá uma chacoalhada. E aí assim, o fato dos meus pais serem separados, o fato de eu passei muitas coisas novas muito cedo. Então, nessa parte aí, eu acho que eu evoluí mais rápido, sabe? Amadureceu mais cedo, né, Paula? Esse mantra aí, o que eu falo é do coração mesmo. É isso mesmo. Lógico que eu tenho sentimentos. Quando alguém me faz algo, quando acontece algo, vem o sentimento. Mas aí eu sinto ele e falo, ninguém me deve nada. Eu fiz o que eu quis. Sabe, eu tive vários acontecimentos de levar pessoas, porque eu tô morando agora no Brasil, mas eu sempre morei fora. E levar pessoas, de ajudar pessoas. E aí eu falo assim, nossa, que pessoa ingrata, sabe? E aí na hora vinha assim na minha cabeça, você ajudou porque você quis, entendeu? Perfeito. Então, e aí depois, a gente assim, tem sempre a escolha, né, Paula? E esses dias mesmo, uma das pessoas que eu ajudei me mandou uma mensagem e me pedindo perdão e eu falei, nossa, tá vendo? Porque eu sempre penso assim, ó, tudo que eu nunca faço algo esperando nada. Eu dei, e é isso aí, e eu dei o melhor que eu podia. Também não te cobro nada, mas também não vem me cobrar nada, não. Claro. Entendeu? Tipo assim, eu sou daquele tipo de amiga que eu vou te chamar pra ir na minha casa. Mas sei lá, se você não me chamar pra ir pra sua, tá tudo bem. Mas domingo que vem, se eu não te chamar pra ir pra mim, não vem me cobrar que eu não te chamei. Entendeu? Também, né? Mas porque tem gente que tem essa coisa de Paula, cobrança, né? Eu senti um pouquinho de... Não, que tem gente que tem indireta. Eu vou te chamar, mas assim... Não, é que tipo assim, tem gente que tem essa cobrança, né? Tipo assim, tem, total. Nossa, eu amo a Tainara, mas se ela não me chamar, sei lá, pra ir jantar com ela, eu não vou olhar o stories dela e falar assim, nossa, a Tainara não me chamou. Eu não tenho isso daí. Porque eu penso assim, talvez não era o momento, talvez ela queria conversar com aquela pessoa, talvez ela não queria me chamar, isso não muda o que ela sente. Mas por Paula, mim. por que a maioria das pessoas se frustram então, né? Porque elas geram expectativas. Perfeito, então essa sua maneira de viver, de não gerar expectativa sobre nada, nem ninguém, né? Porque às vezes a gente se frustra com uma pessoa, porque eu gero expectativa em cima da Roberta, por exemplo, e ela não, naquele momento não tava, mas a Roberta ainda não tá esperando nem a própria expectativa dela. Pois ela vai, como ela né? vai suprir a minha, né? Então isso que você falou é super bacana, porque assim, o que gera frustração nas pessoas, e às vezes não é nem raiva,
né? É gerar expectativa sobre algo ou alguém. Sim. E achar que sempre é alguma coisa pessoal. Nossa, uma coisa que eu aprendi que fez a diferença na minha vida é assim, tipo, nunca leva nada pro pessoal. Nunca. Sim, porque às vezes, tipo assim, nossa, nós todos estamos enfrentando as nossas batalhas. Pois A verdade é essa, Exato. sabe? Você tem as suas mazelas, as coisas que você se feriu quando criança, quando jovem, quando agora. Sim. E você tem coisas que você ainda tá tentando evoluir, aprender. E tem coisas na Tainara que eu me vejo e tem coisas que eu falo assim, eu não acredito que você fez isso, Tainara. Assim como tem coisas que ela vê em mim, ela fala, ai, Paula. Porque cada um tem seu jeito, a sua maneira que foi criada, a maneira. E eu acho que essa é a maior dificuldade, todos nós. Com não que eu não certeza. tenha isso, é que eu trabalho dentro de mim. Mas da gente achar que o outro tem que ser da nossa maneira, da maneira que a Pois gente é, vê então. e fazer o que a gente quer. É isso que a Roberta estava falando sobre Exatamente. aceitação. É por isso que ela citou aceitação, né? E você que morou bastante em outros países, você vê, cada um tem seu costume, né? Então, Sim. não existe certo e errado. Eu acho que é por isso que eu evoluí também um pouco. Porque, por exemplo, tem muita gente que fala assim pra mim, nossa, Paula, mas você não tem ciúmes? Não tenho ciúmes. Eu não tenho ciúmes nem do meu marido. Eu não tenho ciúmes. Tipo assim, eu penso assim, meu, você tem uma conexão comigo, com a fulana você tem outra conexão, com a ciclana você tem outra. Às vezes você gosta de conversar comigo sobre academia. Sim. Porque eu gosto de assistir academia, porque eu sou fisiculturista, né? E às vezes com ela você gosta de falar de comida. Sei lá. Pois é. Mas não quer dizer que você não me ama. Não Quer dizer que comigo você gosta de conversar sobre específicas coisas e com ela você gosta de conversar sobre comida e tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Daí todo mundo acha, eu não sei, que tem que gostar das mesmas. Tipo, você tem que conversar comigo de comida, mas às vezes eu não vou entrar na vibe de conversar com você de comida. Mas é Eu sou claro. como E é frango. como um filho, né? Uma mãe, ela pode ter vários filhos e ela vai gostar de cada filho de um jeito, uma porque maneira. cada um é de um. Cada filho é de uma maneira. Então, assim, não tem como ela amar todos iguais, né? Ela Sim. ama cada um como ele é. Sim. E assim que deveria ser com a gente também, né? Da gente amar a pessoa pelo que ela é, não pelo que a gente gostaria que ela fosse. E hoje o trabalho de vocês, ele é como? Por exemplo, se eu vou procurar o trabalho com vocês duas, como que é? Vamos supor que eu tô ouvindo vocês agora aqui na rádio e eu quero ir lá me curar. Tá. Então, normalmente as pessoas nos procuram quando elas não conseguem sair sozinhas de uma situação. Posso citar algumas situações que é muito difícil a pessoa sair mesmo sozinha daquela vibe. Tá. Luto é uma delas, falência, abandono. O que né? seria o Então, abandono? O abandono pode ser Divórcio? também, mas pode ser assim, de um casal, né? A pessoa ela é muito apegada emocionalmente e a outra pessoa não está mais a fim de ficar naquele relacionamento. Ah, né? coitada. E aí separa e ela fala, não, ele me abandonou por outra, por exemplo, né? Sim. Tem mãe que abandona filho, tem muita mãe que abandona filho. Sério? Sério? E mesmo estando presente. Mãe né? e pai, né? Não é Sério? só o pai que vai De embora. não ligar, eu acho. Tem muita mãe que vai embora, E né? não só Sério? É porque às né, vezes Cris? não Ai, meu não é a Deus. sua realidade, mas é de muitos. E não só na parte física de se afastar do filho, mas o abandono. Às vezes você tá junto com uma pessoa, mas ela te ignora. Ela verdade. ela nem te nota. Então isso é uma sensação de Sim, abandono. sim, é O verdade. verdade. abandono pode ser físico E ou aí emocional. E aí é feito um tratamento pra isso. Como que é? Uma psicóloga? Como que é? Aí, Só pra gente entender. Citar mais um caso que também é difícil da pessoa sair sozinha. Falência, né? Quando a pessoa Falência. passa por uma falência, É, também porque assim, é ó, muito difícil dela sair sozinha. porque vamos pensar que você tenha tudo e você não tem nada. É um processo difícil também, né? De repente, né? Então, Sim. mas não são só esses casos extremos que nos procuram, né? No meu A caso. gente tava falando, né, sobre o financeiro que afeta. Vamos falar do financeiro. Esse é bem interessante pra todo mundo que tá nos ouvindo, assistindo, inclusive pra mim. Vamos lá. Não, eu falo que eu tive que aprender sobre isso porque eu já tinha uns 20 anos que eu estava na terapia, né? Porque a terapia, assim, você começa, eu comecei na escola de naturopatia, fui para acupuntura e fui para o reiki, e assim, é uma escola que você só começa e não para nunca. E eu já estava há uns 20 anos com consultório e, né, nas minhas formações, e estava indo tudo muito bem, obrigado, né?
E nesse tempo, a minha família, né, o meu marido, a firma dele passou por uma falência, né? E assim, quando a gente se viu nessa situação, né, Você não sabia como lidar. Não, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo, porque a vida estava tão, né, indo bem, eu no meu consultório, ele na empresa dele, e de repente a gente, sabe, de uma hora para outra as coisas mudam, né? E aí, claro, não teve como eu não sentir aquilo, né? E eu não entendia por que eu estava passando por aquilo, né? Então teve até vezes de eu sair no quintal e falar para Deus, né? Pô, você não gosta de mim? O que eu fiz, né? Pô, eu não estou fazendo um trabalho legal, não estou ajudando pessoas, não estou ajudando as pessoas a curarem suas dores ou a diminuir, pelo menos, né? E aí que eu vi que eu tinha uma coisa para aprender ali, né? E as emoções que vieram naquele momento, que eu achei que eu já tinha dominado muitas das minhas emoções, né? Elas vieram em outro nível, porque o que eu posso dar de exemplo para vocês entenderem? A vida é como um videogame, né? Você passa uma fase... É verdade. Verdade. E aí você vai para outra fase, o quê? Mais difícil, né? E aí você passa aquela fase e mata o chefão, aí vem uma outra mais difícil, né? Então, assim... É bem isso. A vida é exatamente isso. Então, assim, o que eu estava passando naquele momento, né, que eu fui entender depois, é que eu estava numa fase mais difícil. E aí vieram as emoções de uma maneira mais pesada. Então, o medo que eu achei que eu já tinha dominado, ele veio num outro nível, tipo assim, vamos ver se ela dominou mesmo e até onde. Né? O medo, a raiva, a angústia, né? Veio tudo de novo e eu tive que trabalhar todas essas emoções num outro nível. Deve ter sido algo desafiador para você, porque como você já trabalhava com isso, né, de cuidar de pessoas, uns 20 anos, então, por pelo exemplo, menos, né? Quando eu passo por uma situação, é engraçado, quando eu passo por uma situação de eu lidar com a minha alimentação, é engraçado. Porque eu tenho que lidar com a minha própria mente. Então, por exemplo, fiz uma cirurgia, eu tinha que ficar quieta. Eu sou hiperativa, eu sou ligado 220. Eu não consigo ficar quieta. Onde eu vou, todos nós, quando a gente tá numa zona de perigo, não sei, de meu Deus, e agora? A gente ou vai no sexo, ou vai engastar, ou vai na comida. Uma válvula, né? Uma válvula de escape, né? Eu não posso me mexer, não posso fazer nada, posso trabalhar, né? Vou na comida. Que trabalha com isso. Então, por exemplo, você que trabalha com emoções, que trabalha com sentimentos, então, que cuida de pessoas, deve ter sido algo desafiador para você. Mas eu nunca tinha tido uma síndrome do pânico. Então, aí eu tive. Então deve ter sido desafiador para você, e aí, né? quando eu senti aquilo, eu não sabia o que eu achei que eu ia morrer. Sim. Porque eu não sabia o que estava acontecendo, não entendia. E aquilo vieram, né, outras vezes. Aí eu tive que entender o que era aquilo que eu estava tendo, que era uma crise de pânico, para poder entender tratar, né? como sair daquilo, mas eu precisei de ajuda daí. Sim. E aí Entendeu? você também entendeu Aí eu procurei alguns uma pacientes? outra... Não, mas hoje, né, eu acolho muito melhor uma pessoa com síndrome do pânico, porque eu já passei por isso, eu sei como é que é. Isso, é isso que eu tô querendo dizer, Eu entendeu? tive momentos de altas depressões, porque não tem como, né, você tá naquele problema sem se deprimir. Então hoje eu acolho muito eu já tive melhor. síndrome do pânico, Deus me livre. Não é Deus fácil, me livre, né? achei que ia Não morrer. é? A gente acha Mas que vai agora morrer. que quando a gente passa por uma situação assim, Hoje é que daí a muito gente mais sente na fácil, pele, né? Então é isso que eu tô Você querendo dizer. ajudar. Eu sabia entendo. na teoria antes, né, o que era um pânico, o que era uma depressão, mas aí quando eu senti na minha própria pele, né? E aí o que aconteceu, né? Eu procurei, lógico, uma colega e falei, tô passando por isso, e, né, me ajudou naquele processo. A Roberta até dá um exemplo bem legal, né? Que nesse momento que o terapeuta pede ajuda, é como se você tivesse se afogando mesmo, né? Alguém te puxa e você toma um ar fôlego e vai, né? Você teve já, Thay? Síndrome do pânico? Não. Eu senti em alguns momentos, assim, muito, muito ruim, assim, de falar assim, caraca, eu acho que eu tô ruim.
Triste. De pensar, muito triste, assim, de às vezes até pensar assim, eu não quero viver mais. Só que aí eu já penso, não, tipo, essa não sou eu já consigo lidar, sabe, com a situação. Mas aí já assim. é mais um estado depressivo do que do que de pânico mesmo. Mas né? eu acho que quando a pessoa, pra chegar nesse nível, ela vai passando por essas fases, né? Então, se ela não identifica ali no começo, é onde eu acho que chega na fase mais... Eu acho que sim e acho que não. Porque pode ser que sim. E eu, por exemplo, quando eu tive 3 vezes síndrome do pânico. A primeira vez que eu tive, eu tava trabalhando em 3 empregos nos Estados Unidos, ralando, foi meu primeiro ano lá. Eu tava tão... Trabalhava de domingo a domingo, que aí esse estado frenético me causou... foi um burnout que daí me causou uma síndrome do pânico. Eu lembro até hoje, eu dirigindo e assim, ó. Então, de tanto que eu trabalhava. Porque a química do corpo, ela muda totalmente, né? E achei que ia morrer. E você uma perde, coisa muito louca. Porque você perde o controle, né? Exatamente. Do seu batimento. O nosso corpo, ele funciona de 2 formas apenas, né? De uma forma entre 2. Ou ele está em estado de sobrevivência, ou ele está em estado de cura. Só que se a gente permanece por muito tempo, esse equilíbrio, ele não existe. Então, ele fica ligado, é como se ele estivesse ligado 24 horas por dia no 220. Aí o corpo perde. Então, por isso que eu tô falando, pode ser que seja que ela age assim. Sim. Deve ter estudos falando mais a fundo, né? Ou pode ser que seja como a Thay falou. A pessoa tá tão depressiva que ela chega no estado de ter a síndrome do pânico também, Sim. né? Também, pode ser. São os extremos. São os extremos, né? Vai de 0 a 100 em segundos, né? Mas então, aí o que aconteceu? Eu tinha muita teoria, né? Eu 20 anos na terapia, eu tinha muita teoria. E aí o que eu tive que fazer? Colocar em prática o que eu tinha aprendido. E comecei por mim mesma. Oportunidades. Né? Oportunidades. Agora vamos ver, né? Parece que... Gente, hoje, olhando para trás, parece que foi uma prova de final de ano mesmo, né? Mas tem coisas que a gente passa, que a gente não entende no momento, só que é para ajudar a gente, igual a nossa profissão agora. Com certeza isso te ajudou, fez você evoluir muito mais. Com certeza. E, inclusive, eu criei um atalho, porque eu criei, pela minha experiência, eu criei uma sequência de técnicas que eu conhecia, mas nunca tinha aplicado em mim, né? E eu criei um programa que eu chamo de limpeza de lixo emocional. E aí eu sei que fazendo naquela sequência, daquela maneira, em 63 dias, que é o tempo que eu determino, né, para as pessoas, é uma terapia breve, onde em 63 dias você acha o que está causando, né, o problema em você, e aí a gente acha e aí consegue neutralizar, né? Porque assim... Que interessante. É interessante. E neutralizar por quê? Aquilo não tem como eu apagar da vida da pessoa, aquele trauma, aquilo que ela está passando, não tem como a gente apagar. Nem minha técnica, nem as técnicas da Roberta. Mas tem como a gente neutralizar para que esse trauma deixe de prejudicar e deixe de ser, né, um motivo de doença na vida dessa pessoa. A gente literalmente neutraliza aquilo e a pessoa segue em frente. Será que a forma de apagar é você aprendendo... Não esquecer, mas aprendendo a digerir a situação? Entender a situação? Olha, porque assim... tipo assim, nossa, meu pai... Por exemplo, mãe, desculpa, mas quando eu era pequena, minha mãe me batia muito. Porque ela foi uma mãe... Aí, ó, porque... Não justificando, mas eu tenho uma coisa que assim, uso o mantra... Tem coisas que não explicam, mas justificam. Na verdade, acho que ela repetiu um padrão, então, né? Porque ela deve ter apanhado, então ela... Não? Também, um pouco, mas não. Porque ela era mãe solteira, ela não tinha ajuda de ninguém, ela era pobre, ela não tinha condição, ela tinha que... Tipo assim, ó, eu hoje tenho ajuda, tenho um babá, meu filho vai pra escola, nananana. Às vezes eu falo... Filho, ele fala, vai. Eu falo, tá bom, cara, vem aqui, vamos conversar. Então aí você imagina, e olha que eu tenho toda uma rede de apoio. Nós não estamos nem falando de condição financeira, mas tipo assim, você ter uma rede de apoio, você ter ajuda. Você, quando você é uma mãe solteira, você não tem condição, você não tem rede de apoio, você não tem nada, você não tem ninguém, não justifica, mas explica
porque você seja um pouco estressada. É. Porque você tá E pensando, aí eu tenho conta pra pagar, eu tenho que descarrega. cuidar dessa criança, eu tenho que fazer não sei o quê. Gente, é o que Entendeu? ela sabia, exatamente. Então, não tipo tinha assim, como. não justifica, mas explica porque minha mãe era tão estressada. Porque Pois minha é. mãe era sempre estressada. Mas imagina, Não né? tô justificando, mas Sim, explica mas- um pouco. mas entendeu? Aí o que acontece Então- nisso? Você aceitou, né? Então, Tá vendo essa aceitação quando eu era da criança, situação? não, eu não aceitava. Quando eu era criança, Mas é que você eu também não sabia. entendeu? Hoje que eu sou mãe, que eu tenho mais maturidade, Sim. que eu tô mais, né, Sim. que eu passei por várias situações, hoje eu entendo muitas coisas com a minha mãe, Uhum. do jeito que ela reagia e agia, eu entendo algumas coisas, porque eu entendi. Entendeu? Eu É. consegui processar aquilo de uma forma diferente hoje com a minha Isso é uma maturidade. cura. E isso é uma cura. E a gente, às vezes, só faz isso, leva o cliente a um grau de entendimento, né? Porque, exatamente, não é questão nem de apagar, mas é a compreensão, né, do que você passou. Porque, de qualquer maneira, a gente não sofre Alzheimer, nós não vamos esquecer, mas a gente vai entender. É uma lição da vida, e a vida está sempre querendo Ensinar. ensinar. é E uma a partir do professora. momento que você entende, aquilo fica no passado porque você vai embora, entendeu? Aí Você você se deixa torna- o passado no passado, né? E fica E no agora. continua. Você ouviu, né, Tanara? O passado ouvi. no passado. É, Sim. exatamente. Entendeu, Então, entendeu? essa é a grande dificuldade, Tainara. Mas E eu acho que é um Paula, pouco difícil, na verdade, tipo, de deixar você o- trabalhar isso, né? De deixar o passado. Porque às vezes sempre parece que meio que remete aquilo, né? Então, mas é porque Pra você voltar. talvez não tenha aprendido a lição que aquilo estava te trazendo. Porque, por exemplo, eu vou falar um pouquinho do que eu passei. Eu, em momento algum, eu lembrando de ter alguns meses de vida, por exemplo, eu mudei essa história, mas eu não remeto ao passado com uma tristeza. A gente Mas sim não como emocionaliza aprendizado. mais. Entendeu? Então, eu passei por vários perrengues mesmo, financeiro, relacionamentos, enfim. Mas isso vem à minha mente, mas o que eu aprendi com isso? Essa pergunta é muito legal. É, Se você traz o seu passado e você faz a pergunta, tá, eu tô lembrando dele, mas o que eu aprendo com isso? Qual é a lição disso pra eu mim? penso assim, o que eu aprendi? Porque a Né? gente nunca perde, a gente Não, sempre Não, aprende. De qualquer maneira, você está sempre... Mas quando a gente vai para a escola, a gente aprende a somar, a subtrair, a multiplicar e a dividir, né? As operações básicas. Mas depois, você não precisa ficar a vida inteira aprendendo a multiplicar, subtrair, dividir, entendeu? faz sentido. É. Então, é isso que acontece com a grande maioria das pessoas, que elas vem uma situação, para quê? Né? A gente está aqui para experienciar, né, Rô? A gente vem... Por que a gente nasce? Até no outro dia a gente teve um papo sobre isso. Por que a gente nasce? A gente nasce para experienciar. A partir do momento que eu passei aquilo, aprendi aquilo, eu não preciso ficar a vida inteira, como aquela senhora que eu falei, né, no começo, remoendo aquilo. Vai aprender outra coisa, né? Segue em frente. Então, isso, aprendeu, entendeu, aquilo fica no passado. E você pode seguir com novas aventuras. Não precisa ficar sempre no mesmo episódio. Meninas, nós estamos quase chegando ao fim, mas antes de nós finalizarmos, nós temos duas perguntinhas que nós fazemos aos convidados, quando chega assim ao fim. E a primeira era, as pessoas que estão nos assistindo hoje, se eu fosse fazer uma pergunta individual para cada uma, o que a Roberta, né? E vou perguntar para uma, depois eu pergunto para outra a mesma pergunta. O que você falaria para a Roberta de 10 anos atrás que aprendeu, que viveu, que passou por altos e baixos? O que você falaria para a Roberta de hoje, para as pessoas que estão te ouvindo aí, tirarem como lição? Eu falaria que tudo é possível, que se está acontecendo é porque eu dou conta do recado. Então, continua firme e foca naquilo que você deseja, porque vai dar certo. Sempre dá certo. Cris, e o que você falaria, né, para profissional, para pessoa que você é hoje? Não, a de 10 anos atrás, o que falaria para de hoje? A de 10 anos atrás, pera. a de hoje... Ao contrário. A que eu de hoje falaria, né? Para de 10 anos atrás. Eu diria que valeu, né? Você conseguiu. E tô orgulhosa de você.
Olha, eu trabalho com medicina de bioenergia. Então, a gente, através das técnicas que a gente usa, são testes neuromusculares, que perguntamos para o próprio corpo. Então, quer dizer que não é nada consciente, não sou eu que acho ou a pessoa. Simplesmente é o corpo dizendo o que, porque os traumas estão lá no subconsciente. Então, através desses testes, a gente consegue identificar interferências que estão como se fossem as emoções não digeridas e tratá-las. E aí, é muito, assim, o resultado é muito bom, porque é o próprio corpo dizendo, entendeu? Então, não é nada como se eu achasse ou a pessoa. Então, quem quiser, né, tiver mais interesse, eu posso explicar um pouco melhor, mas é uma técnica de medicina de bioenergia do corpo, equilíbrio da energia do corpo. Quer passar seu Instagram, pessoal? Meu Instagram é Roberta_Taíra Bosco. Taíra Bosco. Roberta_Taíra Bosco. Também tem na descrição também da rádio, para quem estiver nos ouvindo. E você, Cris, quer falar brevemente para o pessoal que está nos assistindo, ouvindo? Então, lá na clínica, nós temos várias terapias, né? Essa do programa de lixo emocional, constelação. Eu fiz, eu amei. Quando tiver uma, me convida. A Tainara tinha que ir em uma. É mesmo? Muito legal. Então, as constelações que são importantíssimas. Você faz em grupo ou sozinha? Então, nós temos a opção de fazer sozinha, né? Porque muitas pessoas preferem a privacidade. Então, nós temos como fazer individual para preservar, né? E também porque, Paula, é muito difícil você reunir um grupo de pessoas no mesmo dia, no mesmo horário, sabe? Sim. Então, a gente optou pelas individuais mesmo, mas dá super certo do mesmo jeito, né? E tem a parte de acupuntura, né? Do shiatsu, quando a pessoa tem dores físicas e... Eu vou marcar de lá. Eu gosto de acupuntura. Gosta? Gosto. Então pronto, tá. Muito Deixa legal. eu falar, será que dá tempo de eu falar uma coisinha? Então, só para fechar, as 3 maiores causas de adoecimento, né, que já se sabe, são traumas e toxicidade, né, e pensamentos. Qual? Toxicidade. Intoxicação por causa de agrotóxico, ar poluído, né? E água contaminada, alimentos muito ácidos, enfim. E a maior delas são os pensamentos, porque no dia nós estamos com 90 mil pensamentos aproximadamente. Cerca de 70% deles são negativos. Então, se você não souber gerenciar suas emoções, a gente... É a maior causa. E a grande informação que as pessoas recebem hoje em dia, né? Porque né? As pessoas ficam muito na internet e recebem muita informação e a gente precisa peneirar essas informações. E não sabe nem o que fazer com elas, né? Então, isso é uma dica de ouro mesmo. O gerenciamento das emoções. Porque, às vezes, a gente faz tudo certinho, mas esquece do mais importante, que é a mente. Como você está absorvendo, observando o mundo, interpretando as coisas que estão acontecendo ao seu redor e interpretando. O Dr. Bruce Lipton, que é o pai da epigenética, ele fala exatamente isso. As doenças genéticas já está provado, não é que você tem algo genético que vai desenvolver, mas conforme você percebe o seu meio, ambiente que você vive, sim, aí você pode dar uma informação e acionar aquele gene. Aliás, seria um ótimo assunto para um outro bate-papo, né? Porque a gente divide entre doenças kármicas e dármicas, né? Pena que não vai dar para falar nesse programa. Vai ter que voltar, né? Tá, com certeza. Meninas, foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada. Obrigada a você que está nos ouvindo.